Olá, seja bem-vindo ao Café com AU. Aqui vamos tratar de assuntos relacionados à afro-religiosidade, o que engloba também o culto tradicional iorubá. Eu trouxe hoje o meu irmão e grande amigo, Babalorixá Ifunii e Babalaô também, Ifá Moriô. Babá Ifá Moriô, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa conversa com você e com o seu público. A satisfação é toda nossa. Então, Babá, fale-nos um pouco a respeito da sua formação e do seu caminho na religiosidade, na afro-religiosidade. Bem, eu comecei como a maioria dos brasileiros na Umbanda, né? Conheci Umbanda, conheci o kardecismo e por um tempo eu pratiquei a Umbanda, depois eu conheci o budismo, pratiquei também o budismo durante um tempo e logo em seguida, né, buscando outras respostas, buscando, né, certezas para minha própria vida, retornei ao culto espiritualista, conheci o candomblé, né, fiquei durante um bom tempo como abiano candomblé. Logo em seguida fui iniciado no culto do candomblé para Oxalá, o Batalá, né, na casa de Gislaine de Oxumaré, filha de Carlito de Oxumaré e de Carmen de Oxum. Terminando o meu ciclo na mesma casa, eu percebi que eu queria algo mais, então eu comecei a ter um chamado por Ifá. E aí iniciei Ifá com o Akane, né, e venho estudando Ifá durante todo esse período como uma forma de me autoaprimorar. Que maravilha! Grande caminho, grande aprendizado que você teve na trajetória da espiritualidade. Muito interessante. E, Babá, o que você acha, o que você pode me dizer a respeito da sua vivência e da sua experiência no Ifá? O Ifá é uma filosofia de vida que faz com que a gente se melhore, né? Uma filosofia de autoaprimoramento durante a nossa trajetória. Você vai conhecendo a filosofia, você vai conhecendo todo o contexto de Fá, os oráculos, você vai conhecendo os essés, e aí você vai se melhorando, você vai se polindo, né? Você vai fazendo a sua reforma como ser humano, buscando a cada dia a melhora do seu caráter, né? Procurando ter atitudes condizentes com aquilo que você espera da vida. Muito interessante a sua visão acerca do Ifá, Babá. Babá, e com relação aos oráculos, qual que foi a diferença que você percebeu entre o oráculo que é utilizado no candomblé, né, no afro-brasileiro, né, que a gente tem no afro-brasileiro o Merim de Logum, o jogo dos 16 búzios, e no Ifá a gente tem o Opelê, nós temos o Opelê, nós temos o Iquim, nós temos o Obi e uma gama de vários outros oráculos. Qual que foi a diferença que o senhor percebeu entre um e o outro oráculo? O Merim de Logum, né, que é um dos meus focos de estudo, ele é um oráculo bem completo, tá? Não deixa nada a desejar aos demais oráculos. Porém, estudando o Opelê, né, você percebe que o Opelê e o Iquim, eles são mais diretos, eles são mais profundos, eles são direto ao ponto, ao problema que o consulente ou aquele filho tem. Então, ele, por ter um leque maior de informações, se torna mais profundo o estudo, mais abrangente, de acordo com aquilo que você está consultando, né? O Obi e o Eri de Logum são comuns no candomblé. Sim. Né? O Obi não muito utilizado, são utilizados para obrigações, deveriam ser utilizados para comunicações no dia a dia, e o Eri de Logum é o grande astro do candomblé, né? Eu considero o Eri de Logum um oráculo muito completo, muito bem estruturado, né? Tem os seus próprios versos, porém não há dúvidas de que você tem um acesso muito mais profundo através do Iquim e do Opelê. Sim. Nós temos também, com relação aos oráculos do Ifá, que os mais utilizados por um babalaô, que é o Opelê e o Iquim, uma grande diferença, né? O que você consulta no Opelê, você pode, por exemplo, fazer o Daridi,
e deixar de fazer aquele ebó. Já o Iquim é uma consulta mais profunda e você não tem como rezar Daredi para o Iquim para deixar de fazer o ebó. O que for sacado no Iquim é ordem e tem que ser cumprido. O ebó prescrito, se deixar de ser cumprido, vai acarretar algum tipo de dificuldade. Qual que é a Sim. sua visão acerca disso? Bem, eu acredito assim, o Opelê, ele é oráculo para o dia a dia, né? E o Iquim para grandes cerimônias, né? Uma iniciação, ou um Odu anual. Então, o Opelê já não, ele já é um oráculo mais diário, para os problemas diários, né? Quando o consulente te procura com o problema dele, ele pergunta ao Opelê, né, a solução daquele problema e ele vai diretamente solucionar isso, né? Lógico, toda consulta vai resultar um ebó, seja no Eridilogum, seja no Opelê, seja no Iquim, sim, né? Porém, quando é consultado o Iquim, não abre a brecha para não realização do ebó. Sim. É uma mensagem direta, né? Exatamente. É uma mensagem questionável. Tanto é que é utilizado para grandes cerimônias, né? Sim. Geralmente para cerimônias maiores, como o do anual, como a questão de uma iniciação. E uma coisa que muita gente não sabe, né, é que o próprio babalaô daquela casa pode sacar o Odu anual daquela casa, não necessitando esperar o Odu anual, que é sacado em lei e fé. Assim, eu concordo plenamente, porque a realidade de lei e fé é uma e a realidade do Brasil, a realidade social de onde Ifá se encontra é outra. Eu concordo com o senhor nesse quesito, mesmo porque o Ifá ele obedece às regras sociais da terra em que ele se encontra. Né? Tem muitas coisas que são praticadas no território Yorubá, que se nós formos tomar ao pé da letra aqui no Brasil, algumas são inclusive crime. Né? Como, por exemplo, na Nigéria é comum fazer o sacrifício de animais que aqui são animais domésticos, como o cão, o gato. E se isso for realizado aqui no Brasil, isso é passível de cadeia, de prisão. Então, o que acontece? Lá, sendo uma coisa normal, será feito. Ifá, estando em terras brasileiras, ele obedecerá à norma social daqui. Ele jamais vai exigir que se faça algo aqui que é crime nesta sociedade. Ifá prima pela boa conduta. Ele jamais vai, em uma terra onde algo é proibido, exigir que aquele algo seja feito, porque lá na Nigéria se faz assim. Exatamente, Ifá ele agrega. Ele agrega a cultura, ele agrega as tradições, ele agrega os costumes, ele agrega até as formas de culto. Né? Uma coisa que as pessoas têm muito em mente é isso. Ah, eu sou do candomblé, vou iniciar em Ifá, vai mudar tudo. Não. Vai mudar se você quiser que mude. Na verdade, ele vai te aprimorar, ele vai ser uma ferramenta a mais no seu destino e para o destino do seu Ilê. Né? Eu penso assim, pelo menos na minha vida foi assim, Ifá foi o ajuste fino. Ifá foi o que trouxe ali as minúcias do que precisava para que eu desse o grande salto. Então, Ifá tem muito disso. Tanto é que a palavra de Ifá é a sabedoria. Né? E dentro desse contexto, né, já explanamos bastante aqui para um primeiro momento acerca de Ifá, dos oráculos, das regras sociais. Vamos falar agora um pouquinho também de uma coisa extremamente importante e que a grande maioria, às vezes, nem se importa tanto com isso, que é Ori. Eu tenho o costume de falar que Ori é a divindade mais importante que o ser humano possui. Porque se Ori não permite, você sequer vai participar de qualquer culto religioso. Se Ori não permite, você pode ser ateu. Se Ori não aceita uma religiosidade, você não vai ter religião. Então, se você vai para o caminho da espiritualidade, seja ela a Umbanda, o Candomblé, ou mesmo o kardecismo, ou o culto tradicional, foi porque Ori permitiu. Se você cultua Orixá, foi porque Ori permitiu que você oferecesse a sua cabeça. Ori, quero deixar claro aqui, estou falando da cabeça.
Então, se Ori permitiu que você oferecesse a sua cabeça para Orixá, e se você trilhou esse caminho, é com o consentimento de Ori. Sem Ori, você não vai para absolutamente caminho algum, seja ele espiritual ou não. E também costumo dizer o seguinte: o que determina a vitória ou o sucesso na vida de um ser humano é o seu Ori. Por quê? A pessoa em situação de rua tem Ori. O rei da nação mais poderosa que existir em volume de dinheiro e de capital e de poder também tem Ori. Então, a diferença que faz o Ori de um rei e o Ori de uma pessoa em situação de rua é o realinhamento ou o alinhamento deste com a boa sorte para aquilo que ele veio trilhar nessa vida, trilhar nessa terra. Isso também está atrelado com a ebé dessa pessoa, com a sociedade espiritual dela, mas isso é assunto para um outro momento. Então, partindo dessa explanação acerca de Ori, o que o senhor acha a respeito disso? Bem, uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil, talvez pelo nosso fato de sermos uma diáspora, é que as pessoas entendam que Ori é tão orixá quanto Obatalá, quanto Oxum, quanto Ogum, quanto qualquer outro, sendo ele o nosso principal orixá. Os versos de Fá, né, alguns versos também já conhecidos dentro do candomblé, falam que todos os orixás foram chamados para saber quem acompanharia o homem do início até o final da sua jornada. E somente Ori aceitou a missão. Então ele vem com a gente para a Terra e ele volta com a gente para o Orum. E um Ori bem cuidado, ele é o caminho do sucesso. E Fá, a cultura de Fá, a cultura de Orixá é isso. É realinhamento do Ori. Para que você possa ter sucesso, para que você possa ter bons planejamentos, para que as boas oportunidades venham, né? Então o Ori é um orixá primordial, é um orixá essencial. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando: eu já tomei 2 buri esse ano, eu não vou tomar mais porque eu não sou louca. Não, eu gostaria de tomar buri todos os meses, porque uma cabeça forte vence qualquer problema. Uma cabeça forte acha solução para qualquer coisa. E é isso que nós temos que entender quando você entra para a filosofia de Fá e de orixá tradicional. O principal orixá é Ori. Sim, eu concordo plenamente com o senhor, mesmo porque, como eu disse no princípio, se Ori não permite, não se cultua nenhum orixá. Logo, Ori chega a ser mais importante do que o culto de qualquer outro orixá, porque se a sua cabeça não está em harmonia, você não vai ter equilíbrio para receber a energia de nenhum orixá nela. E nisso também se enquadra o mente sã em corpo são. E também um dito iorubá, que eu não vou saber aqui dizer o iorubá correto agora, mas que diz o seguinte: se a minha cabeça não me vende, não há quem compre. A importância da cabeça, a importância de Ori, a importância de se ter Ori, Irê, a importância de se ter um Ori com boa sorte. Isso é fundamental para o sucesso na vida de todo e qualquer ser humano, e independente de religião. Exatamente, mesmo porque todo grande avanço da humanidade, primeiro ele surgiu aonde? No plano das ideias, dentro do Ori. E o Ori foi vencendo os obstáculos e fez isso se manifestar. Então, mesmo, vamos pegar um exemplo bem simples, um carro. Antes dele ser um carro, ele é uma ideia. Essa ideia vai para o papel, esse papel é calculado, é projetado, né? Esse projeto vai para a linha de produção, ele é produzido, ele é montado, e aí ele se manifesta no plano físico. Mas tudo começou aonde? No Ori, no sonho de alguém. Sim. O seu pensamento é muito parecido com o meu. Eu tenho uma fala assim bem próxima disso que o senhor acabou de dizer, que é o seguinte: a mente que reside em Ori é o laboratório da criação, pois tudo passou por esse laboratório para se tornar vivo, para se tornar criado, para se tornar plasmado, para vir para o mundo das formas aqui no Aie.
Exatamente, né? E uma coisa também que acontece muito aqui, que a gente nota, as pessoas falam, ah, fulano de tal é dono do meu Ori, Ogum é dono do meu Ori. Não, Ori é dono de si próprio. Sim. Ori aceita que Ogum venha junto com ele para restabelecer aquele Ori. Ori aceita que Oxum venha junto com ele restabelecer aquele Ori. Então, aí a gente começa a entender que não existe um orixá errado. Ah, eu fui feito de orixá errado. Não. Essa é a maior calúnia que você pode cometer contra o orixá e contra o seu próprio Ori. Sim, concordo. Né? Porque se aquele orixá foi colocado ali, foi porque o Ori permitiu. Sim. E o Ori permitindo, todo orixá bem feito, bem estruturado na sua ritualística, é aceito. Sim. E no Ifá a gente vê muito isso. Porque às vezes a pessoa vem consultar Ifá mostra a necessidade de se cultuar determinado orixá para trazer aquela energia para aquele Ori, para vencer algum tipo de situação que aquele Ori precisa. Por exemplo, às vezes a pessoa está com falta de paz espiritual, está com desequilíbrio mental, está precisando ali de uma harmonia naquela cabeça. Então, às vezes, Ifá recomenda cultuar Obatalá para aquela cabeça, né? Cultuar a energia de Obatalá para aquela Ori. Às vezes a pessoa está insatisfeita, às vezes a pessoa está desgostosa com a vida, a pessoa está com falta de amor próprio, está com dificuldade nos relacionamentos interpessoais, nos afetivos, e Ifá vai nos indicar Oxum. Para quê? Para trazer o brilho para aquela vida de novo. E assim sucessivamente os vários outros orixás. Os orixás, então, o que eles fazem? Eles complementam a energia desse Ori para realinhá-lo com a boa sorte. Eu penso dessa forma. E o que o senhor acha a respeito? Realmente. Tanto é que uma das coisas que assusta muito quando você vem pro Ifá, né, é justamente isso, que Ifá, eles, na sua própria iniciação, no seu próprio Tefá, eles te recomendam a iniciação em diversos cultos de orixá. Sim. Né, justamente para fazer esse realinhamento. Então, muitas vezes vai vir 3, 4, 5, 9 orixás, 9 energias que precisam ser realinhadas. Então, às vezes você precisa de muita sagacidade, ele vai recomendar que você inicie Exu. Você precisa de determinação, ele vai te orientar a iniciar algum. Ah, você precisa de controlar a sua cabeça, de ter mais criatividade. Ele vai te recomendar o Batalá. Sim. Então, muitas vezes, o que assusta na nossa cultura é isso. Porque nós vemos de uma cultura do candomblé de diáspora, onde se inicia apenas um. Sim. Né? E em território iorubá, não. Você é iniciado muitas vezes para diversas energias. Vai de acordo com o que aquela Ori necessita para se realinhar com a boa sorte. Né? E eu costumo sempre dizer isso, não existe orixá errado, existe orixá mal feito. Sim. Muitas vezes você vai questionando a pessoa, ela fala para você, eu fui feito de orixá errado, minha vida deu errado, aí você vai questionando a ritualística, você vê que realmente faltou algumas coisas. Sim. Né? Então a gente tem que começar a entender isso. Né? Não caluniar o nosso próprio Ori e nem o orixá que foi feito, ele já foi feito. Sim. E eu quero deixar claro aqui que a nossa intenção fazer um debate claro, respeitoso, fundamentado, para trazer o nosso ponto de vista a respeito dos cultos afro-religiosos e sem questionar o que os outros sacerdotes fazem, porque todos os sacerdotes merecem o respeito, todos os sacerdotes têm Ori, todos os sacerdotes têm Orixá, todos os sacerdotes têm a sua ancestralidade. E é coisa que no Ifá a gente aprende, nós respeitamos muito isso. Quem é do Ifá, quem tem Iquim, quem tem Orixá, jamais vai perder o seu tempo caluniando ou falando mal do outro irmão que também tem Orixá, que também tem Ifá, que também tem Iquim. O princípio de Ifá é o apelé. E o apelé é o quê? É o bom caráter. E o bom caráter nos ensina o quê? A respeitar o outro, independente das diferenças. E temos que entender que aqui em território nacional nós temos os cultos de diáspora. Sim. Então nós temos os nossos irmãos da Umbanda, os nossos irmãos da Quimbanda, os nossos irmãos do Candomblé, os nossos irmãos do Ifá cubano, os nossos irmãos da Jurema.
São todas tradições diferentes. Os nossos irmãos do Batuque, que Do também é um culto Batuque, bacana demais. muito, muito legal, típico do sul do país. Então, entender que cada um desses cultos é culto de orixá, tá? E que o mais importante, ele vai ter suas próprias normas e tradições. No candomblé se inicia um único orixá e assenta-se um enredo, Sim, que muitas vezes são as energias que aquele ori precisa e cultua, sim, né? Como na Umbanda, né, cultua-se os salangeiros, sim. que são as energias que se manifestam ali dentro. Então, não comparar um culto com o outro. Entender que candomblé é candomblé. Culto tradicional é culto tradicional. Jurema é jurema, batuque é batuque, quimbanda é quimbanda. E que todos eles estão corretos, todos eles vão ter a sua vertente, todos eles vão ter a sua forma de enxergar o culto de orixá. Né? O mais importante não é dizer, o outro está fazendo isso, está errado. Se está dando certo, não está errado. Sim. É uma outra forma de cultuar. Uma coisa que eu já deparei muito no meu ofício de babalaô são irmãos que vêm dessas vertentes todas para poder fazer uma dafá e às vezes vêm pensando ou com a ideia de que o Ifá ele é superior a todos os outros, é muito melhor, eu vou largar tudo para poder seguir o Ifá. E o Ifá não prega isso. Para você ser do Ifá, você não precisa abandonar o que você tem, o que você professa e o que você cultua, porque muitas vezes isso vem da sua ancestralidade. E o Ifá nos ensina o quê? O Ifá nos ensina que tudo agrega. Você pode se utilizar das orientações que o Ifá te dá para fazer esse realinhamento fino sem que você deixe professar a sua fé. O Ifá, ele agrega. O Ifá jamais vai falar mal da religião do outro. Eu atendo pessoas que são de religiões de origem cristã, que o Ifá não fala para elas deixarem o cristianismo de lado. Pelo contrário, o Ifá vem, as orientações de Ifá vêm, são apuradas, são passadas para aquela pessoa. Às vezes, quando algo precisa ser feito, é feito, e vida que segue. A pessoa não vai deixar de ter a religião dela em função do Ifá, porque eu entendo que o Ifá agrega. E o senhor, o que pensa disso? Da mesma forma. Mesmo porque se a gente for olhar, né, é aquilo que eu sempre falo. O Ifá ele se torna uma bússola, um orientador. Então, você tem uma dúvida sobre um determinado ritual ou uma determinada ebó, uma determinada solução para um problema, e o Ifá ele vai te indicar essa solução através de ebós, de medicinas, de ritualísticas, de magias, né? Então, estudando Ifá, eu muito me questionava qual a diferença do orixá brasileiro para o orixá africano. Nenhuma. Orixá é um só, Ogum é um só, Oxum é uma só, Obatalá é um só. O que vai mudar são as formas de culto. E Ifá pode nos nortear para refinar essa forma de culto, para que ela se torne mais próxima da nossa realidade e tenha efeitos melhores no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante que a gente comece a entender, e estudando a filosofia de Ifá, você acaba adquirindo essa visão. Então, o Ifá ele agrega. Eu sou católico, mas eu quero ter Ifá. Você pode ser católico e ter Ifá. Sim, mesmo porque na Nigéria tem muçulmanos que são do Ifá, tem pessoas de outras etnias que são do Ifá, né? E tem protestantes que são do Ifá também. Então, o Ifá é o grande agregador. Relembrando que, além de grande agregador, ele respeita as normas sociais. Como o senhor mesmo disse, né? O orixá cultuado em Cuba, o orixá cultuado na Argentina, na Venezuela, na Nigéria, no Benin, no Brasil, onde for, a essência é a mesma. E o que importa para o orixá é mais o seu coração do que a forma como ele está sendo tratado. Porque o orixá está mais preocupado com a sua dedicação para ele
do que com uma grande miríade de coisas que muitas vezes nem tem a ver com aquele orixá. Uma coisa que eu tinha aprendido dentro do candomblé, né? Eu sou filho de Oxalá, de Obatalá. Então eu sempre aprendi isso. Não importa se é na cabeça de um ebome com 50 anos de iniciada ou de um iaô que está saindo. Se é Oxalá, minha cabeça vai ao chão, porque é meu pai em terra. E o Ifá me mostrou que não importa se é dentro do candomblé de Queto, dentro do candomblé de Angola, no Batuque, aonde for. Se é um Oxalá em terra, é meu pai que está em terra. Não importa a forma que ele está se manifestando, a energia é a mesma, porque o Batalá é um só. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a respeitar o outro, a gente começa a respeitar a nossa própria divindade e o nosso próprio Ori. Porque eu sou de Obatalá aqui em qualquer lugar. Sim, sim. E aproveitando essa sua palavra a respeito disso que o senhor acabou de dizer, eu quero fazer uma outra consideração também. Muitas vezes, os consulentes que eu atendo, os meus orientandos, as pessoas que vêm até mim, às vezes passaram por alguma outra casa ou por algum outro sacerdote e tudo, e eu tenho comigo como princípio o seguinte: aquela pessoa que está vindo aqui me consultar enquanto babalaô, ela tem ori, ela tem uma força que rege aquele ori, que é um orixá, e além disso tudo, ela tem toda uma gama de ancestralidade. Então, essa pessoa tem lastro. Ela não veio do nada. Então, o cuidado que eu tenho muito grande é com isso. O cuidado, a atenção, o carinho e o respeito que eu vou ter com aquela pessoa que está vindo consultar. Porque, além da pessoa dela, eu devo respeito e reverência pela espiritualidade dela, pela ancestralidade dela, pelo ori dela, pelo orixá que rege ali que rege aquela cabeça, por mais que não iniciada. Isso é uma coisa que para mim isso é muito marcante para mim, o respeito com o outro. Sim, e não somente isso, né? Qual a diferença entre eu e muitas vezes aquela pessoa que não tem iniciação nenhuma que está vindo me consultar? A diferença é que eu tenho alguns anos a mais de estudo. Mas a dignidade humana, o orixá está ali presente. Então a gente tem que reverenciar também. Mesmo porque a gente não sabe quem foram os ancestrais daquele que está ali. Exatamente. Não é verdade? Tá certo. Meu irmão, eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, fiquei muito feliz em tê-lo aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio. Peço a Orumilá Ifá, ao nosso pai Obatalá, que te abençoe com muito irê, com muita vida, com muita saúde, com muita prosperidade, e seja sempre bem-vindo à casa de Obatalá, a casa é nossa. E pessoal, caso vocês tenham gostado, peço que vocês compartilhem, curtam, toquem no sininho, deixem o seu comentário e também deixem sugestões para o próximo bate-papo. Aquele abraço bem forte. Axé!